A Forja. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio da Forja. Yeah! Não deu certo, não vai valer isso aí, pessoal. Vai ficar horrível. Que susto, velho. Era pra eu falar também ou era pra eu ficar quieta? Não, vocês podem falar, né, porque essa ideia foi ridícula mesmo. Enfim, tamo aí de volta com um novo episódio da Forja. E dessa vez um episódio extremamente diferente. Por quê? Porque Pedro não vai falar quase nada. Não? Ou assim esperamos. Agora que tem que falar? Então a gente tá aqui com as nossas convidadas. Exatamente, convidadas, porque eu estou apenas com as meninas hoje aqui. E a primeira que chegou foi a Shelby, retornando a mais uma gravação da Forja. Shelby, fale um pouquinho sobre você. Olá, pessoal. Aqui é a Shelby e eu não gosto de tornados. Eu entendi essa referência. Em seguida, nós chegamos aqui com aquela que quase matou os personagens na aventura principal. Lucy. Ah, obrigada, gente. Até entrou o êxtase, pessoal, aqui. Vocês não têm ideia de como o estúdio está lotado hoje. Bom, essa foi a Lucy. Oi, gente. E no finalzinho, mas não menos importante, a Carol. Fala aí, Carol. Oi, gente, eu sou a Carol e eu ainda estou nervoso. Vamos quebrar um pouquinho desse gelo, então. Hoje aqui, como eu falei, vou falar bem pouquinho, porque o assunto hoje é sobre participação feminina no universo RPGístico. Ou seja, as jogadoras vão mandar hoje. E mestras, claro. Primeira coisa, pessoal, o que a gente poderia falar? O que vocês acham sobre como anda a participação das meninas? Quem começa? Recentemente eu tenho visto bastante meninas jogando. Até, inclusive, na minha mesa tá meio a meio, basicamente. Tô jogando de casal atualmente, porque não tá tendo muita galera pra jogar com a gente. Mas várias meninas têm se proposto, tô achando que tá vindo com força, assim. Legal, na minha época não era bem assim. É, e vocês? Eu sei. Eu ia dizer também que na época que eu comecei a jogar, né, que foi por volta de 1997, não vamos aqui entrar em detalhes de data, de nascimento, ok? Isso não vem ao caso, mas... Entregou a idade. Vamos fingir que, né, a gente não sabe fazer conta. Então, mas aí nessa época que eu comecei, eu arrastei a minha amiga para um evento local de RPG. A gente nunca tinha ido, nunca tinha jogado nada. E quando a gente entrou lá, eu me deparei com um monte de marmanjo lá. Não tinha nenhuma mulher, nenhuma menina. E aí, assim, tipo, vamos, né? Já estamos aqui, vamos ver. E a gente pegou um mestre legal lá e ele introduziu a gente no universo de mago. A gente era muito iniciante, né? Então o mestre fez uma coisa assim mais prática, né? Mais básica. Mas foi legal, assim, mas em matéria de mulheres realmente não tinha muito. Aí a partir daí eu comecei a frequentar os eventos internacionais que tinha, né? Na época, aqui em São Paulo, né? Eu sou paulista. Assim, aos poucos, com o tempo, eu fui vendo que foi agregando mais mulheres. Mas, assim, a porcentagem era muito pequena, era falar que uns 15%, assim, de mulheres que tinha. E aí, aos poucos, foi crescendo. Hoje em dia, a gente vê que realmente mudou bastante esse quadro, porque a nossa própria sociedade tem passado por uma série de transformações, né? Em matéria de questões morais, respeito. Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver com as questões femininas, né? As questões de inclusão da mulher em coisas que, assim, parecem mais voltadas para homens, né? Ou as brincadeiras, né? Que parecem ser de meninos, né? Então, as pessoas estão mais aptas a receberem mais ideia, assim, de mulher jogando jogos de dado ou de cartas, né? Ou jogos na maioria das vezes.
Jogos em geral. Isso, jogos no geral. No meu caso, eu jogo RPG há uns 2 anos, mais ou menos, e eu nunca tive a oportunidade de jogar mesmo quando eu era mais jovem, justamente porque eu não conhecia lugares que tinha quem jogava. Eu morava numa cidade pequena e só tinha meninos que jogavam mais ou menos, então assim... eu não tinha muita oportunidade de fazer essas coisas, de procurar jogos, porque meus pais nem permitiam. Eu era de uma família mais restrita, então não tinha muita oportunidade, tipo, sair só com menino, imagina. Eu era moça direita, onde já se viu isso, absurdo. O escândalo! Exatamente, não podia. Te entendo perfeitamente. Pois é, também. Tem até uma piada que eu não sei se vai poder entrar. Daí vocês veem aí. Que eu nasci na graça, hoje eu tô na desgraça. Mas assim. Aê! Enfim, não ligo. Gosto muito da desgraça. Mas era muito isso, então eu não podia jogar. E eu gostava bastante. Daí eu fui muito pra parte de anime e mangá. E fiquei até um bom tempo. Até eu ter oportunidade mesmo de jogar. Só que eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de RPG. Sempre gostei muito de aventura medieval, mas faltava oportunidade. Eu tô vendo aqui, mais ou menos, assim, pelo que vocês falaram, então, que parece que existe alguma coisa de barreira, assim, em relação à localidade. Shelby, você cresceu em cidade pequena? Sim, na verdade, basicamente pequena. Convivia muito com meninos na escola, né? Sempre me dei muito melhor com os meninos. Na verdade, eu demorei um pouco até descobrir o RPG. Acho que até os meus 14, 15 anos, quando eu tava terminando o ensino médio já. E daí, quando eu já tava saindo do ensino médio, o pessoal me apresentou Vampiro à Máscara, daí eu comecei a jogar, fiquei super empolgada. Aí depois o pessoal cansou, porque tava todo mundo fazendo Malkavian. Aí fomos jogar Tormenta. E aí foi onde começou a minha desgraça. Bem-vinda. A história... tipo isso, mas foi mais pra parte do Tornado. Pela história da última Ford. Me localiza um pouco, Shelby. Cidade pequena de... Canoas, fica do lado de Porto Alegre. Ah, uma cidade pequena de Rio Grande do Sul. Isso, é tipo... Grande Porto Alegre. Ah, sim. Região metropolitana e tal. Carol, você é de... Isso. Agora São eu moro em Paulo? Ubatuba, no litoral. Vulgo Condado. Praieira? Isso. Hoje eu sou caiçara. Mas eu cresci em Taubaté, no interior de São Paulo. Aqui perto. E a Lucy sempre foi de São Paulo, capital. A Lucy sempre foi, a Lucy é paulista, a Lucy morou um tempo em Pernambuco, mas a Lucy voltou pra São Paulo. Ah, terra da garoa. Eu tô perguntando isso por quê? Porque eu reparei que parece que tem uma certa barreira devido à localização. Localizagem, isso mesmo. Localizagem, isso mesmo. A localização. Porque a Lucy, por exemplo, ela teve acesso aos eventos e as outras não é? E Lucy, você diria que esses eventos são legais para as pessoas entrarem? É um ambiente seguro? Porque pode rolar um certo receio das meninas? Então, né? Questão. A gente vai entrar um pouco mais a fundo aí nessas questões agora de machismo, né? Assim, existem muitos casos aí, a gente vê pessoas relatando. Assim, eu posso até depois, mais pra frente, contar até um episódio que aconteceu comigo. Mas, assim, a gente vê que ainda existem muitas mulheres reclamando de questões como assédio, né, e machismo. Falta de respeito Sim. em geral. Assim, logicamente que não é com todo mundo que acontece, não é o tempo todo, mas existe, né? Sempre existe. Sim, isso é uma coisa que afasta as mulheres, além da questão social, né? Porque a gente tem aí 2 tipos de cenário que podem explicar por que não tem tantas mulheres, assim, jogando. Uma é a questão da associação de ideias de brincadeiras, né, de meninos e meninas, que é o arquétipo feminino que a gente teve aí a base mais próxima, né, da atualidade desde da Idade Moderna, né, do que a mulher deveria ser e fazer, o seu papel na sociedade. E a gente tem o cenário do machismo, né, tem assédio e
até subestimar, assim, não só a jogadora, né, mas muitas vezes até a própria personagem dentro do jogo que acontece. Então, são questões, assim, bem profundas que a gente ainda vai falar bastante. Pensamentos profundos. Então, a Lucy começou nos eventos, mas você diria que o evento em si é um ambiente mais seguro? Ou, por exemplo, Carol e Shelby começaram com os amigos, correto? Sim. Correto. E vocês acham que foi um ambiente mais seguro? Ou vocês iriam em um evento se tivesse? Então, eu acho que eu iria em eventos no início. Eu acho que só não fui em evento nenhum porque eu não tinha contato, assim. Não sabia que o RPG era uma coisa tão grande, assim, sabe? Aí eu comecei jogando e aos poucos eu fui conhecendo outras pessoas que jogavam. E aí que eu fui tomar consciência de que era uma coisa realmente séria, sabe? Que assim como o Magic, as pessoas faziam campeonatos, faziam torneios e tal. Então foi outro universo pra minha cabeça. Eu acho que a internet ajudou bastante, né, a difundir tanto os jogos quanto esses eventos de cosplay, né, que você falou, que eu também cheguei a participar já. Assim, ajudou não só a divulgar, mas também a trabalhar esses problemas, né, que aconteciam com um pouco mais de frequência. Eu acho que são essas duas coisas que afastavam as mulheres, não só questão de segurança, né? Porque a segurança em si, em qualquer lugar que você vá, você sendo mulher, você pode sofrer, né? Algum tipo de abuso. Mas, assim, não posso dizer assim, pela quantidade de vezes que eu fui, eu não fui diretamente assediada, assim. No caso, o que aconteceu comigo foi uma coisa mais indireta, que foi numa partida, numa sessão que eu tive, onde a minha personagem sofreu um início de assédio sexual. Entendeu? E isso a gente pode considerar que é machismo, sim, quando você vê que, assim, embora o cenário fosse medieval, existe, né, aí mais a possibilidade de acontecer isso no meio da narrativa, mas quando você vê que, por exemplo, a situação caminha para isso, ou então que eles pedem da sua personagem fazer alguma coisa do tipo, a única solução é você seduzir um outro personagem ou NPC, aí um outro player, para conseguir tal coisa. Aí isso a gente pode considerar como machismo. Esquentou o assunto. Uhum. Mas deixa eu ver um pouquinho com a Carol, que ela tava falando que Carol, você começou com seus amigos. Sim. Não é? Não, então, mas eu comecei quando eu tava no clube de RPG da faculdade, quando eu fiz intercâmbio. O que eu ia falar era sobre o único evento que eu fui, mas não era de RPG, era de anime. Foi no Anime Friends. E, tipo, eu achei muito desconfortável justamente porque era muita gente. Eu nunca fui em um evento de RPG justamente pelo receio de ser muita gente também. Daí eu acabei nunca mais procurando. Mas com os colegas, assim, era um grupo meio nerd, meio bastante nerd, bem meio mal visto. Então, assim, a galera achava meio esquisito. Era um bando de nerd, mas tinha bastante menina. E era bem mais seguro jogar lá. Não tinha problemas, eu diria. Não, mas então, Pedro, como tu tinha perguntado, até é mais tranquilo começar jogando com os amigos, porque são pessoas que tu já conhece, que tu já tem alguma intimidade, ou pelo menos foi comigo, né? Eu já tinha alguma intimidade, já conheci o pessoal, então... Eu já tenho um certo respeito, né? Sabe? Eu não tive nenhum problema com machismo, não tive problema nenhum com algum tipo de assédio. Claro, só um menino que eu fiquei depois, que colocou, depois que eu saí, ele pegou minha ficha e escreveu atrás, quer ficar comigo? Mas isso é um detalhe apenas. O RPG, ele tem esse incentivo, né, de você fazer amizades, né, unir pessoas. Então, os ambientes de RPG em si, às vezes emulando algumas situações mais históricas, por exemplo, a medieval, onde existia realmente um conceito de homens acima das mulheres. Uhum. Não sou eu falando, pessoal, são os professores de história. Ok. Sei. Certo.
você acha que cabe isso em jogos de RPG jogando hoje em dia? Como, por exemplo, a gente tá na ambientação, a ambientação é assim. Acho que é fantasia, né? A gente pode inventar o que a gente quiser, né? Uhum. O negócio é que, assim, isso é um assunto muito delicado, sabe? Pra você introduzir numa história. Então, você tem que ter um bom senso muito grande pra você saber os limites. Mas, assim, eu acho que, de maneira geral, é melhor não colocar, né? Isso não é uma coisa necessária que vai fazer falta. Você pode usar 1001 recursos no lugar, né? Não precisa chegar numa questão desse nível. E se for algo mais combinado entre os jogadores e mestres? Então, é mais ou menos isso, assim, se for uma coisa, se a pessoa, né, mulher, dependendo parte dela, a coisa, ou então se tiver uma coisa muito assim, à vontade, sabe, se combinarem, ou concordar, aí de repente, até dependendo da maneira que for feito, pode ser até um recurso de drama, né, mas se for feito de maneira assim, sei lá, improvisada, sabe? Eu acho que é desnecessário. Eu acho que isso pode, de repente, tocar em alguma ferida, sabe? Não tem necessidade de fazer. E vocês, Shelby e Carol, que diriam? Eu não sou capaz de opinar. Eu concordo muito com a Lucy, só que ela falou muito melhor que eu falaria. E assim, eu acho que assim, pra que problematizar numa questão que é tão complicada? Tipo, tem uma guerreira mulher, daí ela vai ficar sofrendo o machismo dos outros guerreiros. Tipo, gente, a gente tem um dragão pra matar. Eu acho que, tipo, se ela é mulher ou não, eu acho que o dragão é mais importante pra matar. E assim, não é só mulher jogando com personagem feminina, mas também homem jogando com personagem feminina. Isso também acontece, não é só assim, no caso violência, mas também até uma cantada você pode considerar uma coisa machista. Porque só porque é uma personagem feminina tem que ter alguém dando em cima dela? Ou então ela tem que estar se jogando em cima de alguém? Não é bem assim, né? Isso eu acho chato, tipo, quando tem o personagem que é o pegador, tipo, mas é diferente, por exemplo, do que foi o Verne, que dava em cima de qualquer coisa, que praticamente andava. E assim, tipo, quando é um personagem assim, que é engraçado, beleza. Mas assim, tinha algumas mesas que eu joguei que eu acabei saindo porque eu era a única mulher do grupo. Daí, assim, tinha um personagem lá que era um paladino e ele dava em cima de todas as mulheres. E tipo, não, filho. Primeiro porque isso não encaixa muito com o personagem. E daí... Não encaixa nada. Mas assim, eu participei de outras mesas com o mesmo cara e era sempre a mesma coisa, sabe? Então, meu Deus do céu, cara babaca. Então não é o personagem, é o próprio jogador mesmo, que tem um desvio aí. Tipo, filho, pelo amor de Deus, Eu vou entrar aqui e vou colocar uma frase que depois eu vou tirar porque vai ficar muito escroto. É o cara que se acha o pausudo. Não precisa tirar isso mesmo. Os caras que você acha que, né, é bem essa palavra. É rola de mel, como a gente diz aqui. Essa você pode tirar. Nossa! Pior. Não, essa fica. Piroca de cristal. Eita, vai subir a faixa etária aí. Daqui a pouco a gente sobe pra mais 65. Fazer uma pergunta aqui. Vocês, meninas, acham que diante de suas experiências, das conversas que vocês têm, das informações que chegam a vocês diriam que as pessoas babacas são minoria? Sim. Olha, com quem eu joguei, pelo menos assim, na parte de RPG, com quem eu
conversei, com quem eu convivi, eu acho que é bem minoria. Até porque é uma galera que não é tão nova. Eu vejo muita babaquice com quem é mais novo. Não sei se é só uma impressão minha. E quando, assim, esses caras babacas não têm uma aprovação dos outros homens, eles param ou eles saem. Então, assim, depende muito da postura dos outros homens. Interessante. Com certeza, eu concordo também com você. Também concordo. Eu acho que é a minoria, sim. A gente tem bastante homem aí legal que respeita, é a maioria, felizmente. E geralmente eles fazem isso pra chamar a atenção dos outros mesmo, né? Dos amigos, não é? Não é nem uma coisa por ele mesmo. É porque se tiver um que faça e o restante encorajar ele, aí acabou, aí já não tem mais respeito mesmo. Mas se a maioria já tem algum respeito, ou se é uma galera que tu já conhece há algum tempo, ou tem algum tipo de intimidade, aí flui normal, assim, só respeita bastante, daí é tudo nivelado. É aquele lance de não dar abertura. Então, assim, eu não sei bem como funciona, mas parece que, mesmo que seja babaca, entre aspas, lá fora, aqui dentro acaba não sendo porque não encontra um eco, porque as outras pessoas não são. É bem isso. E o que acontece também é muito porque a própria mídia da gente incentiva, né, através de publicidade e programa de entretenimento, a ideia de objetificação da mulher. É uma palavra difícil. Objetificação da mulher. Quer dizer, é a mulher que tá lá pra ser vislumbrada pelo homem e serve pra dar prazer pra ele, né? Então, infelizmente, muito disso é trazido pra todas as situações, né, da nossa vida, inclusive pro jogo. E aí os rapazes acabam sendo, às vezes, mal educados, né? Ou desrespeitosos, às vezes por alguma coisa que nem eles mesmos sabem, mas que tá no subconsciente. Mas assim, entre o RPG de mesa e se a gente comparar com grupos de jogos digitais, a gente vê uma diferença bem gritante. Eu não participo mais de jogos online por várias questões, mas assim, quando eu jogava MMO, eu jogava Senhor dos Anéis online, era bem mais desconfortável. Apesar de ter bastante menina até, não era tão confortável. Tanto que eu criei um personagem, tipo o Carlão, que era quando eu tava querendo jogar, tipo, tranquila. E se eu falasse que era mulher, às vezes, tipo, não me deixavam muito em paz. Quando pegavam amizade e tudo mais, me deixavam. Só que, a princípio, eu jogava de Carlão porque era mais tranquilo. Só queria ficar rodando a Terra-média de Carlão. Cara, tu sabe que é uma coisa que eu não tenho. Isso é incrível porque nunca aconteceu comigo. Eu sempre via as outras meninas falando, é uma falta de respeito jogando MMO, pessoal meio trouxa e tal. Mas eu nunca reparei isso porque nunca aconteceu comigo. De verdade, eu joguei World of Warcraft por um bom tempo. Cara, nunca passei por isso. Eu sempre fiz questão de usar o nick feminino e tal. E até me portava pro pessoal como menina mesmo. E nunca tive. Nunca. Como é que eu vou dizer? Nunca enfrentei alguma falta de respeito ou alguma coisa Às vezes assim. não era falta de respeito, mas assim, se eu só queria ficar rodando assim na Terra-média, às vezes grudava um gringo. Às vezes não era desrespeitoso. Só queria amizade, mas assim, só queria ficar tranquila e tinha um gringo aqui que descobriu que eu era mulher e ficava comigo ali. Às vezes querendo falar e eu tava querendo ficar de boa, sabe? Mano, me deixa jogar em paz, por favor. Às vezes assim, não era desrespeitoso, mas se eu fosse homem, se eu tivesse com o Carlão, eles não fariam isso. A gente ia lá fazer a parte, cada um pro seu canto. Mas como Carol, eles não fariam isso. Eles, ficavam mais tempo comigo. Entendi. E tem uma coisa, uma outra situação também, que a gente pensa muito em assédio, né? Essas coisas assim, mas tem a questão também de subjugar, às vezes ou pela pessoa ser mulher ou então pela personagem ser mulher, os outros jogadores acham que ela é mais fraca. Sim. Ou então que a opinião dela não conta muito, né? Que a ideia dela não é tão boa. Isso também é uma forma de discriminação. Isso é uma coisa que acontece bastante mesmo, quando as pessoas não te conhecem. Sim, Só por você ser mulher e você não conhecer a pessoa, ela automaticamente dá menos peso a vocês?
em jogo? Parece que sim. Sim. Parece que as pessoas subestimam um pouco a gente por ser, justamente por ser mulher. Tipo, tu tem que ficar ensinando aqui, aí fala aquele mansplaining básico. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do arquétipo feminino, né? Onde a mulher só fazia as coisas em casa, né? Era dona de casa, tinha que cuidar do marido, cuidar dos filhos. E ela não podia dar nenhum palpite. Eu acho que isso mais uma herança, né, desse passado que a gente teve, que aos poucos está mudando. Não, e às vezes tem aquele lance de você ter que provar que é fã. Tipo, eu gosto de Senhor dos Anéis, mas não manjo super. Mas, nossa, você não é super fã se eu não souber o que aconteceu com aquele elfo que foi buscar o Frodo atravessando o rio. E tipo, não, cara, calma, eu gosto. Não é relevante. Tipo, não, mas é o elfo muito importante que apareceu no Silmarillion na página 104. Sei lá se apareceu. E assim, se fosse um homem, ele só ia aceitar que, tipo, gosta do Senhor dos Anéis também. Bora, mano, tamo aí. Mas, tipo, como eu sou mulher, eu tenho que ficar provando. Por quê? Mas isso é em em todo lugar, pra tudo que tu vai fazer. Eu trabalho com TI há alguns anos, e na área de TI é tenso, cara. Toda a vida tu tem que ficar se provando, tem que se esforçar, assim, o triplo, o quádruplo dos caras, pra poder mostrar que tu é boa também, que tu sabe o que tu tá fazendo, porque e é igual assim no RPG, em todo lugar, sabe? Certeza. Agora já saindo um pouco do núcleo nerd, assim. É não nóis, só no amiga. núcleo nerd, pra tudo. Tem a vida. Tem a vida e também a morte, porque eu também tô nessa. É nós na sofrência. Ai, é isso. Daí você esquece a droga do ponto e vírgula. Aí, tá vendo? É porque é mulher. Aí, ó, a mulher, ó, sabia? Todo mundo esquece a porcaria da ponto e vírgula. Não, é porque é mulher. Daí, tipo, você não pode errar. Esse que acaba sendo o grande problema. Você não pode errar porque todo e qualquer erro acaba sendo porque você é mulher. Não porque foi um erro mesmo, mas é porque você é mulher. Se você não deu conta, porque, tipo, tem 1 trilhão de coisas pra fazer e o código não compila e o NetBeans não está funcionando porque olha, era o NetBeans. Daí, tipo, é porque você é mulher. Simplificando mais isso, é tipo assim, tu pode fazer 10 coisas perfeitamente bem, mas se tu fizer uma errada, ai, olha só, é mulher, sabia? Tinha que ser, né? É, com certeza. A mulher sempre tem que fazer mais e melhor do que o homem pra ter o mesmo valor do que ele. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Não consigo fazer a baliza aquele dia. Aí, ó, viu? Não consegue estacionar, é mulher. Queria saber de vocês agora se já sentiram algum clima diferente por vocês serem meninas na mesa, se tem um clima diferenciado, se às vezes rola algum tipo de, entre aspas, super proteção. O que vocês acham? Depende aí? do mestre. Olha, é complicado. Depende muito do mestre, porque como o mestre conduz a mesa, aí muda completamente. Eu tive... Acho que nesses últimos 2 anos eu só joguei com um mestre diferente. E realmente foi diferente na condução da história, mas não tive tanta diferença assim no tratamento, sabe? Tinha bastante menino na mesa também e não teve diferença no tratamento, assim. Isso foi muito bom. Nas mesas que eu jogo, sou só eu de mulher, mas assim, acaba não tendo muita diferença. Mas eu creio que é muito por causa do mestre. Que às vezes um ou outro personagem tenta fazer alguma coisa, mas eu sinto que os mestres já puxam de volta pro núcleo da história. Então eu acho que varia muito do mestre. É geralmente ele que dita o clima, né? Não, então, geralmente ele dita como vai ser o andar da carruagem e o clima, né, da aventura. Eu particularmente, eu só tive mesmo aquele episódio, né, que eu contei da minha personagem. Se você parar pra pensar, assim, você vê, por exemplo, a gente tem aí na internet grupos de discussões, né, sobre esse assunto. E aí você vê que tem várias pessoas que vêm criticar a discussão,
dizendo que, por exemplo, isso que estão falando não existe, sabe? Que é coisa da, sei lá, ou é frescura, ou então, como você falou, uma super proteção. Mas, assim, essas pessoas, elas não percebem o limite das coisas, né? O limite do respeito, às vezes não percebem o que está acontecendo. Que às vezes também acontece de uma maneira muito sutil. Mas assim, às vezes acho que pode rolar até mesmo um deslize das pessoas. Às vezes a pessoa até entende, mas acontece sem querer, não pode acontecer? De alguém sem querer ou acabar ofendendo, desrespeitando. Ah, com certeza. Até o cara que diz que é desconstruidão, até esse cara pode às dar vezes, a gente dá um deslizes. até a gente, tipo, pode acontecer. É só assim, pensar, antes de pensar, tipo, são mulheres, pensa, são pessoas. Que daí, tipo, que nem uma vez perguntaram num grupo se mulheres tinham hobby. Daí... Mas assim, a pergunta foi assim. Como assim? A pergunta foi mesmo essa, tipo, mulheres têm hobbies? Sim. Cara, como assim? Tem atrás da porta do banheiro pendurado De ali. piu-piu. De piu-piu. Mas assim, ele não considerava o que a esposa / namorada dele fazia como hobby. Tipo, assistir série, ler livro, ele não considerava isso como hobby. Nossa. Tava sendo esse um dos problemas. Ele tava achando ela entediada. Nesse momento vocês poderiam ter devolvido pra ele. O que você considera como hobby? Eu acho que a gente teve essa discussão. Tipo, foi umas 300 mensagens mesmo. Daí, uma das coisas que eu coloquei pra ele foi: antes de pensar como as mulheres como mulheres, pensa nelas como pessoas. Vai ficar mais fácil pra você interagir com elas. Porque não são bichos, sabe? São pessoas. Pessoas. Gente, igual, sabe? A gente só não tem um pipi. Só isso. Algumas até têm. Algumas até têm. Realmente. Algumas até tem, e assim, a diferença é só a biológica, cara. Assim, algumas têm mais peitinhos, outras têm menos peitinhos, algumas não têm. Mas é a mesma coisa, cara. Então, assim, foi bem elucidativo. Ele até agradeceu depois. Obrigado por vocês não me massacrarem muito. Daí, tipo, tá de boa. Depois das 300 mensagens, né? Mas, assim, foi muito triste ver que tem gente que pergunta, assim, esse tipo de coisa muito sério. E, né, tipo, mulheres têm hobbies? A gente tem. A gente tá num grupo de RPG. Mas então, né, tem gente que realmente não enxerga a situação, né, o que está realmente acontecendo ali por trás, né, de alguma brincadeira ou, sei lá, de alguma cena, assim. Isso é muito falta de informação, né? Falta de se inteirar na questão. Falta de empatia, talvez. Tipo, se colocar um pouquinho no lugar do outro. Uma crítica que eu faço a um pouco a todos os homens que nunca tentaram fazer isso, é de, tipo, tentar se colocar um pouquinho no lugar dos homens, porque mulher faz isso o tempo todo. É difícil você ver uma mulher que simplesmente vai fazer alguma coisa apesar do sentimento dos outros. Mulher geralmente é criada pensando no que os outros vão sentir. Homem nem sempre. Então, isso se reflete no jogo. E a gente também já tem naturalmente esse instinto, né, de cuidado. Então a gente presta mais atenção nesses detalhes. Sim. Eu vou falar um ponto de vista aqui, experiência própria. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu jamais conseguiria fazer 5 anos atrás. Eu estou falando com 3 meninas. Sim. Eu não conseguiria fazer isso uns 5, 6, 7 anos atrás. Porque não tinha? De repente... Não é isso. É porque eu não conseguia. Eu nunca fui criado... eu não fui criado com muitas mulheres em volta. Então eu nunca tive jeito pra falar com mulheres. Ele tinha medo, gente. Que amor. Tadinho. Não, é sério isso. Eu tinha muito mais dificuldade de falar, tipo, por exemplo, colega assim de faculdade. Eu tinha muito mais dificuldade de falar com uma menina do que com um menino. A gente vê isso, principalmente na área de TI. É terrível. Então, de repente, o cara que tem mais dificuldade, vocês acham
que ele pode ter algum problema maior? Ou vocês acham que isso é independente? Então, eu acho que sim. Eu acho que o cara, se ele é mais introvertido para com as meninas, eu acho que o cara vai ter mais problema mesmo até pra jogar RPG ou pra se reportar às meninas em meio jogo, sabe? Tipo, de falar alguma besteira, ou de ficar, tipo, ai meu Deus, tô nervoso, sabe? Já vi isso acontecer. Não no RPG, mas eu já vi caras mais introvertidos ficarem meio malucos perto de meninas. Eu acho que se ele tem medo de falar com mulher é porque algum tipo de preconceito ele tem, né? Ou a criação também, que nem o Pedro falou. A criação. Assim, se ele começar a tentar encarar a mulher como pessoa e não como uma classe completamente diferente, talvez ajude foi o que eu pouquinho. fiz. Como uma raça de aliens. Exatamente. Parei de enxergar o alien e comecei a enxergar as pessoas. Foi isso que eu fiz pra resolver. Geralmente ajuda. Então, assim, elas erram também. Elas fazem coisas erradas. É porque tem, como a Lucy tinha falado, tem uma certa... Isso é muito comum em filme de ação. Tipo, a donzela em defesa, ela é muito perfeita. E o rapaz, o herói da história, mesmo ele sendo todo torto, ele ganha essa donzela perfeita. Quer ver? Tipo, um filme que isso é muito claro é Transformers. O primeiro, principalmente. Sim. Tipo, aquele garoto todo esquisito, tipo, ele não tem... Daí, tipo, ele é o herói, né? Ele é o escolhido. Mas, assim, ele não tem nada de especial. Tipo, o que a Megan Fox vai ver nele? Ele não é nem legal pra falar, assim, que... Nossa, ele vai ficar com a Megan Fox. Assim, e ele ganha a menina. A questão é que a mulher vira um objeto de sucesso, né? Ela vira um troféu. E parar de ver a mulher como troféu, ver a mulher como, sei lá, amiga, companheira, inimiga, talvez, é até mais justo. Uma coisa que eu vejo bastante é homem ressentido porque não foi correspondido por qualquer motivo por mulher. Como se a mulher também tivesse alguma obrigação com esse homem, só porque ele foi legal, a tal da friendzone, né? Então, assim, mulher não tem nenhuma obrigação. A mulher não é um troféu. Assim como os caras também não. Exatamente, ninguém é. Tipo... Não, é muito chato isso realmente, sabe? Eu sou, por natureza, uma pessoa muito simpática com todo mundo, assim, sabe? Às vezes eu não tenho esse cuidado, assim, né? Eu sempre venho com aquele sorriso e tal, falar com as pessoas. E aí, às vezes, sempre tenho alguém, né, que... Um cara mais... Não entende. Não entende, sabe? Acha que a pessoa que tá sendo fácil... Ou, sou legal, não tô querendo te cantando. alguma coisa... dá um sorriso pra mim, tá querendo alguma coisa comigo. Eu falo, não, cara, não é bem assim, tá? Tinha uma comunidade no Orkut, eu gostava muito. Eu sou legal, não tô te dando mole. Sim, essa mesmo. Resgatou, hein, Carol? Resgatou, depois hein? apareceu sou mole, não tô te dando legal. Essas coisas assim. Nossa. Mas então vocês acham que muito dos caras que de repente são babacas com as mulheres é porque eles têm algum ressentimento e começam a espelhar isso em outras mulheres? Sim, pelo menos é como eu vejo. Porque se uma mulher nunca fez nada, ou se ninguém nunca fez nada pra uma pessoa, por que ela vai ter ressentimento? Então eu pelo menos assumo que seja isso. Então eu não posso estar errada, mas eu assumo que seja. Então, eu tenho uma coisa que é mais ou menos tipo isso, que as pessoas sempre à vista, elas me consideram nojenta. Elas acham que eu sou uma pessoa chata. Eu não vou falar com a Shelby porque ela é nojenta, sabe? Essa é a primeira impressão que eu passo pras pessoas. E que eu acho muito incrível, porque eu não sou assim, sabe? E aí, depois que a pessoa me conhece um pouquinho melhor, elas ficam, então foi só a primeira impressão mesmo. E assim, é unânime. Eu já percebi que é unânime. As pessoas chegam pra mim, nossa, eu achava que tu era nojenta. Eu fico, como assim, cara? Eu sou tão legal. Sai daqui, ô. Eu não sei bem como as pessoas me acham, porque eu geralmente sou muito espontânea, então assim, eu geralmente falo muita merda, então as pessoas costumam se afastar um pouco quando elas não gostam muito. Quando começa as piadas ruins, né, cara? Uma coisa que eu tenho percebido ao longo das mesas, ao longo das nossas aventuras,
nessa mesa fixa que a gente tem, a gente, pelo menos as meninas, quando tem muitas meninas na mesa, vira uma palhaçada, sabe? A gente não consegue se controlar, e a gente consegue fazer, a gente fica fazendo piada com tudo o tempo todo, e a gente acaba um pouco desviando o foco. E eu confesso, né, daqui meia culpa, né, e admito que eu faço muita piada, eu tenho que começar a parar com isso, e isso aborrece demais o nosso mestre. Toda vez ele briga muito com a gente, ele fica com uma cara assim, ó, inacreditável. Um dia eu vou tirar uma foto pra mandar pra vocês, aí posta no RPG Next, porque é inacreditável, a gente não se contém nas piadas, e fica, a gente tá desviando de novo, sério, para com isso. Aí tem que chamar a gente de volta, e daí até na última sessão ele falou, a última sessão tava uma merda porque vocês ficaram fazendo piada o tempo todo. Cagou tudo, parem com essa merda. E daí eu queria saber de você se com vocês é assim também, ou se é uma particularidade nossa, assim, daqui. Eu não sei, porque assim, eu sou muito desse jeito em qualquer lugar. Eu não sei, então, tipo, eu faço bastante piada em qualquer lugar que eu vou. Então, inclusive na mesa. Só que quando eu tô com as minhas amigas, geralmente vira aquela... Elas dão mais liberdade, parece. Os meninos parece que não dão ou não vão na piada. E tipo, parece que as mulheres vão e tipo, uma piada puxa a outra e vai loucamente. Então eu percebo que os meninos são mais sérios e aí eles não dão muita abertura pras piadas. Inclusive no RPG em específico eles não gostam muito de piadas. Inclusive eu tenho um amigo, eu não joguei na mesa de vampiro dele porque ele sabe que eu sou uma piadista e que eu não vou conseguir jogar sério. Mais ou menos essa questão de homens piadistas, viu? Porque, falando de mim, eu sou piadista, e sou piadista ruim, todo mundo sabe que as piadas são péssimas. Pra sódia. Eu acho que eu faço mais piadinha quando eu tô jogando, quando eu tô mestrando, não. Aí eu tento manter mais ou menos o clima da aventura, né, que... No caso, hoje as minhas aventuras, elas têm uma coisa mais dramática. Assim. E aí, tu fica puta quando as pessoas fazem piada? Não, assim, eu gosto, eu acho que é bom. Saudável. Pra partida, porque as pessoas ficam mais animadas, sabe? Elas interagem mais entre si. Tem aquelas pessoas que são mais contraídas, né? Mais quietinhas, assim, acabam participando mais. Então é legal. Mas assim, tem que dosar também. Eu tenho uma mesa de piadista. eu tenho uma mesa de piadista que não tem mulher. Então, eu já até cheguei a dar um toque e falar, olha, vamos maneirar aí, porque senão, como é que a aventura que era pra ser drama vai virar comédia? Não, e perde o foco também. Às vezes eu acabo entrando no meio da piada também, não tem jeito, né? Sim. Porque é engraçado e não tem como. Eu vou comentar porque eu acho que eu posso comentar nesse tópico. Deve. Eu acho que isso aí não depende de ser homem ou mulher, acho que isso depende da pessoa. Porque, por exemplo, eu joguei numa mesa muito séria, era uma mesa de D&D, que não tinha combate. 10 horas de jogo não tinha combate. Meu Deus, que tédio. É porque era muita interpretação, muita investigação, muito mistério. Por exemplo, nessa mesa, aconteceu uma vez. Jogávamos eu, o Sky era o mestre, e mais 2 amigos. Nesse cenário que o Sky mestrava, a magia que se eu executava tinha consequências. Então ele rolava numa tabela, se caísse uma tabela, rolava um paradoxo. Pra quem sabe, mago, paradoxo é uma merda. Típico do Sky. Então, aí, o paradoxo do cara era a tabela quando tinha os efeitos. O efeito do cara, assim, no meio do jogo, sério pra caralho, o cara fazia um sacrifício lá pra executar as coisas, pedir ajuda do deus lá, pra enfrentar um exército, um negócio tenso pra caralho. O cara vai e rola paradoxo. O braço dele vira 2 pedaços de paus. Aí eu fui e zoei pra ele. Cara, para tudo que você tá fazendo, por quê? Dança thriller agora, vai ser perfeito. Os bracinhos de pau. E foi, assim, 10 minutos rindo na mesa super séria. Imagina. E só homem jogando. Mas aí, quando é uma piada ou outra pra descontrair, aí beleza. Só que nesse contexto que eu coloquei, atrapalha, realmente. Confesso que atrapalha mesmo e eu entendo, mas tem vezes que é incontrolável, cara. Às vezes começa no fluxo, um fala uma coisa, daí outro vai lá e fala outra coisa, e aí começa a puxar e vira uma loucura, cara. Tem que ter o mestre pra dizer, gente, calma. É importante. Mas até mesmo no RPG Next a gente tem isso de vez em quando. Ai, que bom. Foi que nem quando o Olavo dormiu. É verdade, aquele episódio é ótimo. Foi hilário.
essa? Cara, a gente parou meia hora, porque não dava. E foi puxando piada atrás de piada. Que foi editado pra virar, tipo, sei lá, 3 ou 4 O piadas. toque de celular dele também era ótimo, né? Ah, era a merda caindo na água. Vocês acham que existe alguma coisa que possa melhorar ambientes, deixá-los mais seguros? Respeito. Ok! Tudo bem? Simplificando, né? Simplificando. Não, assim, é porque pelas histórias que já contou... Bom, pelas ideias trocadas aqui, vocês acham que existe alguma coisa que poderia ser feito nos ambientes? Às vezes nem só nos ambientes de RPG, coisas nerds em geral, filme, ir no cinema, eventos, ir na sala dos amigos jogar, que poderia melhorar alguma situação que cause um certo desconforto. Uma ideia em geral existe? Em ambientes mais públicos e mídia em geral, acho que representatividade é sempre muito importante. Uhum. Agora, na casa de amigos, principalmente o respaldo dos outros homens para a segurança da menina, para assim não dar margem para as piadinhas machistas e para babaquice, que daí o cara não se sente à vontade de fazer esse tipo de piada. Uhum. Eu acho que o cara falou tudo. É isso aí mesmo, tem que só manter o nível de respeito e saber podar o coleguinha quando estiver fazendo piadinha idiota, saber dosar as piadas e saber qual nível de intimidade tem com a menina que tá jogando ali. Ela falou também, né, a representatividade é muito importante, né, para as mulheres verem que não é um ambiente só de testosterona, né, é uma diversão, serve para todo mundo, sabe, todos os gêneros, todas as idades. É legal quando você consegue colocar alguns elementos que, por exemplo, atraem mulheres, não, por exemplo, só temas masculinos, de repente colocar algum detalhe ali, também as mulheres também gostam, sabe, alguma coisa de repente na trama. A questão de outros lugares, assim, da nossa mídia, né, que também incentiva o machismo, é uma coisa mais complicada, né, porque como é que a gente vai medir isso, né, como é que vai se colocar um limite? A gente tem algumas regras, né? Algumas coisas que a sociedade coloca contra isso, mas não dá para você proibir, não tem como. A gente pode denunciar, né, alguns abusos que a gente vê, mas a gente tem que ter coragem para fazer isso também, né? Não pode deixar passar, porque de alguma maneira vai influenciar em todas as outras coisas da nossa vida. Só mais uma coisa que eu queria colocar, para não ficar só eu falando de representatividade, ser um discurso vazio que talvez para algumas pessoas não faça muito sentido. É importante, principalmente para crianças, se verem representadas em situações que elas podem se ver. Por isso que é importante você ter mulheres em posição de destaque. Daí já é outra discussão em negros em posição de destaque, em negros fazendo papéis importantes na TV, no cinema. Por isso que tem tanta essa discussão de ter mulher fazendo uma heroína que nem foi a Mulher Maravilha. Como foi importante esse filme, apesar dos pesares, teve gente que achou bom, teve gente que achou ruim, mas tem uma importância muito grande. Não é um discurso vazio. Eu não tenho nenhuma referência agora em mão, mas se quiser depois eu posso te passar, Pedro, pra colocar no post. Porque tem gente que acha que é só mais uma palavra bonita dos millennials pra colocar no Tumblr. Mas não é. Eu acho também que as pessoas, os homens, né, principalmente, podem procurar se informar mais e se inteirar mais, né, desse assunto, desses questionamentos, né, das discussões, para saber, né, para perceber as coisas que acontecem, né, porque como eu tinha dito, tem muita gente que às vezes acha que não tá acontecendo, às vezes acha que porque tá aceitando uma mulher no grupo do jogo, já não é machista, né, mas aí não percebe as coisas que acontecem quando ela tá lá dentro. Bom, a gente bateu um papo aqui então, falando um pouquinho das novas opiniões das meninas aqui a respeito dos vários temas. Assim, a gente deu uma
passada por cima no alto, né? Eu queria saber de vocês se tem alguma dica e sugestão, alguma coisa que você possa ler, assistir, ouvir, procurar, dar um Google sobre, debater onde, o que, como, sobre essa parte, como lidar, como se enturmar, como se comportar, alguma coisa pra ajudar. Mini dicas, assim, primeiro, tratem mulheres primeiro como pessoas, isso ajuda bastante. Segundo, tipo, feminismo não é uma palavra feia. Feminismo não vai te morder. Você pode não ser a favor de todas as ideias, mas se você é uma pessoa que, tipo, não é machista, provavelmente você já concorda com várias ideias do feminismo. Terceiro, eu indico um podcast chamado Mamilos, da Juva Lauer e da Chris Bartz. Elas fazem um trabalho maravilhoso de discussão sobre qualquer tema. Elas têm o episódio sobre feminismo, que eu esqueci o número, mas todos os podcasts delas, todos os episódios são muito bons. Recomendo bastante. De dica, eu diria para as pessoas procurarem mais, assim, escutar, sabe, palestra é uma coisa muito legal, porque até o público, né, acaba se envolvendo também nas discussões. E a gente teve aí no começo de novembro um TED, né, aqui em São Paulo. O TED, ele é, para quem não sabe, uma organização sem fins lucrativos que procura no mundo inteiro promover ideias, né, e conceitos novos. E aí a gente teve um aqui em São Paulo, no começo de novembro, que chamava Mulheres que Inspiram. Era um debate que aconteceu com várias mulheres, né, de nomes fortes, assim, no mundo empresarial, né, comercial e tal. E elas debatiam vários assuntos pertinentes para a sociedade, mas era um papo só entre mulheres. E é uma coisa legal para assistir também, que tem a ver bastante, elas também abordam esse assunto do machismo. Informação na internet não falta, né? É só a pessoa ter boa vontade. E para quem não ainda acha meio estranho, né? Ou não se familiarizou muito ainda em ver mulheres jogando, a gente também tem o RPG das Minas, né? Que é um grupo de meninas que joga, que eu acho super legal. Elas têm um canal no YouTube. É uma indicação assim também. Então é bem legal o canal delas e é bem divertido de assistir também. E é isso, né? Eu acho que vai agora da boa vontade das pessoas pra gente melhorar esse cenário. Outra indicação só, que eu esqueci de colocar, é o Programa.g. É outro podcast e elas falam sobre mulheres muitas vezes esquecidas da história, mas que fizeram bastante coisas. É muito legal. Costuma ser mais curtinho do que os podcasts de 1h30, mas é muito bom. Recomendo. A gente, infelizmente, vai ter que ficar sem a dicas e sugestões da Shell, porque ela, por problemas técnicos, forças maiores, impediram ela de passar essa parte daqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu achei excelente as ideias que as meninas apresentaram aqui. Muitas me fizeram bater a cabeça e pensar. Eu falei, olha, nossa, nunca pensei nisso. E então, muito obrigado pela presença de vocês, meninas. Obrigada também, Pedro. Foi muito legal de participar. Obrigada a você pela oportunidade. Não estou mais nervosa. Aê! Sempre. Depois das piadinhas ruins sempre quebra o gelo. Bom, enfim. Espero que vocês tenham curtido participar. Sim. Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha curtido as ideias, a troca de ideias aqui. E que a gente possa ter um ambiente bem mais seguro pra todo mundo. E muito mais inclusivo. E tudo de bom pra todo mundo. E é isso aí. Bom, pessoal, valeu por nos ouvir. Valeu por nos acompanhar até aqui. E fica aí. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau. Mortais. Nossa, que medo. Tô nervoso de novo. É a Maga Lucy dando tchau.